E se ele está falando que o verbo era Deus, que a palavra era Jesus, e ela se fez carne, está no nosso meio, por que não se atentar para essa palavra? Por que não se atentar para essa verdade? Hoje nós temos tantas pessoas dentro da igreja vivendo religiosidade, cerimônias, indo para cultos, mas não são libertas. Pessoas doentes, espiritualmente, fisicamente falando. Pessoas passando necessidade, passando fome dentro da igreja, quando na realidade Deus fez o mundo para o homem. E a salvação dentro desse pacote tem a prosperidade, tem a cura, tem a libertação, e nós não estamos usufruindo disso enquanto igreja do Senhor. E nós queremos passar para os outros uma imagem de um Deus vivo, que ama, que cuida, e nós não estamos vivendo isso dentro da própria casa de Deus. Como nós vamos convencer as pessoas desse jeito? É verdade, sim. E isso é falta de conhecimento. Não é porque Deus não quer nos abençoar, é porque Deus já nos abençoou, mas nós não estamos tendo conhecimento e atitude real de tomar posse daquilo que Cristo já conquistou por nós. Eu e você, igreja do Senhor, se vivemos o conhecimento da verdade, essa palavra viva, a igreja do Senhor vai ser aquela igreja primitiva, que não precisava sair para pregar para ninguém, aquela igreja que amava o seu próximo e vendia os seus bens para compartilhar, aquela igreja que orava de casa em casa, no templo, a todo tempo e fora de tempo, e que as pessoas chegavam em Deus. A Bíblia fala que Deus acrescentava àquela igreja as pessoas. Não tinha evangelismo naquela época, o evangelismo era a própria igreja. Era o Espírito Santo quem convencia as pessoas. E o que tem diferente naquele lugar? Eu vou lá para ver. E sabe o que tinha diferente? A palavra de Deus foi somente isso. E não a palavra de Deus sendo pregada, a palavra de Deus sendo vivida. Essa é a diferença das nossas vidas, meus amados. É a palavra de Deus sendo vivida, não apenas pregada. Não é outra palavras bonitas vir aqui à frente, ter um conhecimento teológico muito profundo e passar para vocês aquilo que eu sei, mas não aquilo que eu vivo. As minhas atitudes falam tão alto que a minha voz não deve ser escutada. As suas também. Você não precisa ser um pregador eloquente que fala tantas coisas, mas não vive uma vida de testemunho, meu amado. Crente 007, a gente sem terra de Deus. Você é crente? Eu não acredito. Eu também sou, tem cada um junto. Os irmãos que se conhecem no trabalho, na faculdade, eu também sou. E ninguém sabe que vocês são crentes. É a gente secreta de Deus. Deus nos chamou para ir para o mundo. Deus nos chamou para pregar essa palavra. Deus nos chamou para ser cartas vivas, embaixadores de Cristo. E embaixador representa aquela bandeira que estamos levando, que é Jesus Cristo. Se nós estivermos fazendo isso com as nossas atitudes, não somente com as palavras, nós estamos ainda no caminho errado. Mas a verdade chega aos nossos corações. E quando ela chega, nós temos duas atitudes: ou aceita ou rejeita. E isso Deus não vai te convencer do contrário, para você rejeitar, porque é você que vai escolher. Mas também não vai te forçar a escolher o certo, porque Deus não faz da gente marionete. Nós temos a liberdade de escolher, assim como Israel teve a liberdade de escolher os seus deuses. Ok? E hoje a igreja está presa em algumas coisas. Eu quero aqui. Tem alguém aqui que gosta de matemática? Só as crianças gostam de matemática? Gosta de? Eu gosto dos melhores. Vou passar uma continha aqui, ó. Uma senhora gosta, eu quero que a senhora resolva isso aqui. Isso tem 1 minuto para resolver essa conta. Essa é a moderna, essa é que eu Tem alguém mais jovem aqui que gosta de matemática? Dodô a fórmula de Bhaskara. É, aquela diferente, gente. Até esse aqui, ó. Tem 2 contadores aqui, pô. É isso, caminhão. Esse caminhão. Olha a Fernanda aqui, ó. Vamos prestar atenção aqui. Do símbolo da raiz quadrada. Aqui, ó. Vamos lá. Só vocês entenderem aqui. Ó, vai passando aí, nós vamos dispersar. O que eu estou passando para vocês essa equação aí? Essa equação aí pode ser uma senha que libera algum acesso para você num banco, numa conta milionária. Você resolvendo ela, você vai ter acesso a muitas coisas. Mas para resolver essa conta aí, você tem que ter o quê? Conhecimento do quê?
Eu vou resolver isso agora. Ok? Vamos ver a partir do verso 31. João 8, 31 e 32. Fala assim: disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Meu amado, tem muita gente pegando a Bíblia e está com essa equação aí. Uma equação complexa, que tem isso na mão, mas não sabe como fazer porque falta conhecimento. Que não usufrui daquilo que Deus já conquistou na cruz, porque não busca conhecimento. E não falta conhecimento simplesmente porque não quer, mas é porque não busca. Não é porque Deus não quer, tem conhecimento para um e não tem para outro. Porque Deus fala que Ele nos dá à medida que nós buscarmos. Busca porque quem busca encontra. Bate porque se você bater vai se abrir. E nós estamos vivendo aí escravos de muitas coisas ainda porque a verdade não nos libertou, porque nós não conhecemos a verdade da sua integridade. Conhecemos em partes, vivemos em partes e deixamos de usufruir tudo aquilo que Deus já conquistou para nós. E eu sei que muitos de nós estamos precisando de milagres em nossas vidas. E não é um milagre que Jesus vai conquistar para nós na cruz novamente porque Ele já conquistou. Tem muita gente precisando de cura. Muita gente precisando de uma porta de emprego aberta, uma promoção. Tem muita gente precisando de coisas materiais. E não tem. Porque a verdade ainda não libertou. As palavras certas não vieram à boca para declarar ainda no reino espiritual e colher no reino físico. Eu quero falar com vocês a respeito do primeiro milagre de Jesus. E eu sei que muitos de nós aqui estamos precisando de milagres. E Jesus, que era a palavra de Deus, quando Ele ministrou o seu primeiro milagre, nós temos que entender que ninguém o conhecia. Ele estava iniciando o seu ministério particular, junto com os seus discípulos. Qual foi o primeiro milagre de Jesus mesmo? Transformou água em vinho, em casamento. E vocês sabiam que o primeiro milagre de Jesus, Ele estava declarando aquilo que Ele ia fazer na terra? Ele estava mostrando que Ele iria salvar o mundo através da palavra do Espírito Santo. Vocês sabiam que foi para isso? Que não foi apenas um milagre esse pensamento, não teve direção de Deus, simplesmente foi e fez. Não, ele era direcionado por Deus, assim como você é. Romanos 8,14 fala que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia. E Jesus Cristo era guiado pelo Espírito Santo de Deus, como o homem que era também. E por ser direcionado, ele sabia exatamente o que fazer e como fazer. E nós vamos aprender esse milagre. João 2, dos versos 1 a 11. O primeiro milagre. No terceiro dia houve um casamento em Cana da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele lhes mandar. Ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para purificações cerimoniais. Em cada pote cabia entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: encham os potes com água. E os encheram até a borda. Então lhes disse: agora leve um pouco do vinho ao encarregado da festa. Eles assim o fizeram, e o encarregado da festa provou a água que foi transformada em vinho. Sem saber de onde este viera, embora soubessem os serviçais que haviam tirado a água, então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido, mas você guardou o melhor até agora. Este sinal miraculoso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória, e os seus discípulos creram nele. O que tem a ver um milagre, um casamento, transformar água em vinho, com a salvação para aquilo que Cristo tem para as nossas vidas? Nós começarmos a entender, meus irmãos. Eles estavam ali
em um casamento. E o casamento naquela época não era casamento igual hoje, que você pega uma listinha, passa o cartãozinho do buffet, convida quem você quer, e é apenas 4, 5 horas o casamento dura, acabou. Naquela época o casamento ele era aberto, era livre para quem quisesse ir, e ainda durava 7 dias. Duravam 7 dias esse casamento. E para o noivo falar assim, eu consigo sustentar uma família. Ele tinha que conseguir bancar essa festa de 7 dias, mas ele não sabia a quantidade de pessoas que iam até lá. E Jesus foi convidado para essa festa. Lembra que ninguém conhecia Jesus ainda, ele estava iniciando seu ministério, foi o primeiro milagre que ele realizou. Nem todos os discípulos estavam com ele ainda. E quando ele chega nessa festa, junto com a sua família, ele está lá, a festa está acontecendo, porém um problema acontece no meio da festa. Acabou o vinho. E vocês sabem o que significa o vinho? Tem simbolismo nisso que a palavra de Deus coloca para a gente. O vinho significa o Espírito Santo de Deus. E onde tem o Espírito Santo de Deus tem alegria. Acabou a alegria da festa, meus amados. Acabou o vinho. E o que fazer agora? Acabou o vinho, acabou a alegria, mas Jesus está lá. E quantas vezes a nossa vida é assim? A alegria está indo embora, a gente para pensar o que eu vou fazer, eu vou abandonar tudo, mas a gente esquece que Jesus está lá. E quando a alegria começar a ir na sua vida, não se esqueça disso, que Jesus ainda continua na sua vida. Então a sua mãe chega até ele e fala, filho, temos um problema. Acabou a alegria da festa. É vergonha para o noivo. Se o pai do noivo falar assim, não quero que você fique com a minha filha porque você não tem condições de sustentá-la, poderia fazer, porque era o costume judeu. Mas onde Jesus está, não tem problema que não possa ser solucionado. Então Jesus ali, no meio daquele povo, aquela multidão, havia ali algumas talhas cerimoniais, mais uma vez a religiosidade. Eles cumpriam o que a lei mandava fazer naquela época. Se as talhas estavam ali, eles faziam rituais de purificação. Mas o ritual de purificação não foi suficiente para evitar que acabasse a alegria daquele lugar. É o que eu falei no começo, não é porque você vai na igreja, porque você tem um cargo, você tem um ministério, e você conhece a palavra de Deus, que significa que a alegria estará com você. Se você não viver verdadeiramente essa palavra, deixar ela internar dentro de você e viver ela na prática do dia a dia, a sua alegria pode ir embora também. Isso é só religiosidade, cumprir procedimento, porque eu oro tantas vezes por dia, igual Daniel fazia. Esquece, meus amados, Daniel era uma época que passou. Você ora com qual intenção? Só para falar para os outros que você ora? Porque eu já li a Bíblia eu não sei quantas vezes. Você leu a Bíblia por quê? Porque você quer ser cheio de conhecimento, porque eu falo para os outros que você leu a Bíblia. Isso é religiosidade. Deus não está preocupado com religiosidade, porque isso aí não gera nada na sua vida. Ele está preocupado com o pouco que você conhece, você vive integralmente o pouco que você conhece. E se aprofunde cada vez mais nesse conhecimento, até você alcançar a estatura de varão perfeito, até a estatura de Cristo. É o que ele quer. Tinha cerimônia, mas a cerimônia em si, as talhas estavam ali. E sabe o que significa essas talhas hoje em dia? Significa pessoas vazias. As talhas estavam vazias. O vinho tinha acabado. E as pessoas estavam sedentas do vinho, porque se não tivesse vinho, a alegria da festa iria embora. E o que Jesus faz? Pega essas talhas que usam como cerimônia, essas pessoas vazias, sedentas, e traz aqui do meu lado, porque eu posso fazer alguma coisa por elas. Mas só as talhas por si só não foi suficiente. O que Jesus falou? Encha de. Sabe o que significa água? A palavra do Senhor. O simbolismo da água é a palavra do Senhor. Pessoas vazias, talhas vazias, se encheu com a palavra do Senhor. O milagre aconteceu, se transformou em vinho, que o Espírito Santo veio. E o problema acabou. Porque é isso que Jesus faz. Pega pessoas vazias, se enche da palavra dela. O Espírito Santo vem, habita e o milagre acontece. Se não tiver a palavra, não adianta que não vai ter o Espírito, porque os dois andam lado a lado. Porque o verbo é Jesus, o Espírito Santo é Deus. Deus Pai está lá, os três são um. Não tem como separar um do outro. Essa é a verdade. Vamos entender outra coisa também. Quando Jesus fala assim, para os serviçais, traga a batalha.
Jesus falou para aqueles serviçais, façam tudo quanto ele fosse mandar. Obediência é o abecedário do Cristo, do crente. Não é abecedir o nosso abecedário, é obedecer. Vocês já ouviram isso algumas vezes, entenda isso. Quando Deus fez o homem, a única coisa que ele pediu para o homem é: está vendo aquela árvorezinha naquele canto lá, e conhecimento do bem e do mal, só dela que eu quero que você come. Sabe por quê? Porque eu não quero que você marionete, só quero que você me obedeça. E faça isso por amor, por verdade, por mim. Mas o homem não obedeceu e comeu daquele fruto. E aconteceu tudo o que aconteceu. Mas já foi, meus amados, aquilo já foi. O Cristo já restituiu tudo aquilo que tem mais por nós. Esquece o que aconteceu no passado. Nós temos muito mais que aquilo. Muito mais que aquilo. Então ele fala assim para os serviçais, leva lá, sabe para quem? Para o encarregado da festa. E vamos entender uma coisa aqui, meus amados. Quando ele leva para o encarregado da festa, ele não sabia que o melhor estava guardado, mas os serviçais sabiam o que havia acontecido. Hoje tem muita gente buscando status. Pessoa de nome e renome na sociedade para falar assim: esse é bom, esse se converteu. Ou esse aqui tem tudo, porque olha só, pessoa tal, cantor tal, não sei o que lá, famoso se converteu, tem status, esquece. Às vezes os famosos não sabem o que Jesus está fazendo, mas os serviçais sabem. Sabe quem são os serviçais? Nós, que trabalhamos de fato no reino de Cristo. E milagres vão acontecer na vida dos grandes, porque nós, os serviçais, os servos de Cristo, estamos fazendo aquilo que Cristo mandou. E aquela festa só não foi um fracasso, porque Cristo ali estava. Porque ele pegou pessoas vazias, encheu da palavra e transformou esse vinho com a experiência da nossa vida. E a única coisa que eu quero enfatizar aqui hoje é o conhecimento da verdade da palavra, meus amados. Se nós não nos apegarmos a ela e vivermos ela na integridade, eu não vou falar que você está perdendo tempo dentro da igreja, que ninguém perde tempo dentro da igreja. Mas você está matando um tempo precioso que poderia ser usado, ser bênção na vida de outras pessoas. Você está tardando a vida de Cristo. Você sabia que você tarda a vida de Cristo? A palavra do Senhor fala que nós podemos antecipar a vida de Cristo pregando a mensagem dele. Em Mateus 24 fala nos finais dos tempos que ele não voltaria enquanto a palavra dele não fosse pregada e todos não ouvissem. Mas não vai ser o mundo que vai pregar a palavra de Deus, vai ser você e vai ser eu. Se a igreja não sair para ministrar essa verdade, não conseguiremos fazer com que Jesus volte logo. Todos ansiamos pela vida de Cristo. Mas tem alguma coisa que acontecer que não depende dele mais, mas depende de nós. Mas para a gente levar essa verdade, a gente está dentro de nós. Quer um milagre na sua vida? Se encha da palavra de Deus, que o Espírito Santo está junto com você. E você nunca mais vai cantar, se for olhar para dentro de mim, nada contra de bom, isso não é verdade na nossa vida. Não canta isso. Porque dentro de você tem o Espírito Santo de Deus. Como se olhar dentro de mim, nada contra de bom?